Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo, né? Para a gente fechar a semana. Hoje, que é dia 11 de abril de 2025. Ontem eu cometi um erro absurdo, né? Eu falei que era 10 de dezembro. Talvez é a pressa para terminar logo esse ano. Mas não, estamos em abril, hoje é dia 11, tá bom? Vamos lá, sem delongas? Bom, o TRE do Tocantins. Ele suspendeu hoje, atendendo um pedido de vista, o julgamento do deputado Luciano Oliveira. Né? O Luciano são duas ações de impugnação de mandato eletivo e uma representação eleitoral contra ele. Um deles de autoria do PSD, do primeiro suplente Rogério Freitas, o ex-vereador de Palmas. Né? Ele é o seguinte: o deputado Luciano Oliveira ele é acusado de ter praticado atos que devem configurar abuso de poder econômico, econômico e captação ilícita de votos nas eleições de 2022. Nas ações aí, representação, citado aí o caso de ações de prática de caixa 2, ações antes do período eleitoral, e não declaração de gasto à Justiça Eleitoral ou incompatibilidade com o que foi efetivamente executado e até a rejeição das contas do deputado. O juiz Antônio Paim Broglio, que é Broglio ou Broglio, italiano fala Broglio, né? Mas vamos falar Broglio, então. Broglio, ele afastou as alegações por entender que não que os acusadores não conseguiu comprovar o que estava falando. Então ele foi pela rejeição aí dos pedidos, né? O relator do caso foi pela rejeição dos pedidos aí do que foram feitos nas acusações. Ele diz o seguinte, abre aspas: o conjunto probatório mostra-se precário e insuficiente, calcado em alegações genéricas, baseado em meras presunções ou ilações desacompanhadas de documentação ou prova testemunhal que corroborem com os ilícitos eleitorais apontados. Então, esse foi o relatório, né? Então, pela rejeição do relator rejeitando as ações e a representação, mas logo em seguida o juiz Wagmar Roberto Silva, ele pediu vistas no processo, tá bom? É isso aí, então vai ter, continua, mas já tem um voto aí pela rejeição das ações feita pelo relator no Tribunal Regional Eleitoral. Bom, nós temos aí no site, depois também eu vou colocar alguns cortes no Instagram da entrevista que eu fiz com o ex-governador Mauro Carles. Ele insistiu comigo que tudo que aconteceu com ele, o afastamento, a própria prisão que houve no ano passado, foi por conta de perseguição política, e ele fala, ó, raiva dos antigos políticos, e por isso quiseram me aniquilar, né? A entrevista está completa aí no site, vocês podem ver, e depois eu vou colocar os recortes aí, né? E ele diz que vai percorrer o estado para conversar com as pessoas, para fazer sua defesa, e só mais à frente, então, o Carles diz que definirá se vai disputar as eleições do ano que vem. E ele diz o seguinte: talvez eu incomode um pouco os políticos, mas não é nada contra eles, não. E é isso. É interessante aí também, ele criticou na entrevista o gasto da Assembleia através de emendas com shows, né? Ele fala aí mais de 100 milhões que a Assembleia gasta com shows, e tem aí, então, aí para vocês assistirem a íntegra da entrevista do ex-governador Mauro Carles, tá bom? No in-off de hoje, eu trago informação, acredito que exclusiva, que a Assembleia fez um acordo com os ex-deputados, ex-servidores, para pagar 16 milhões de diferença da URV. Esse pagamento vai ocorrer em até 23 vezes, né, em parcelas, para aqueles que tiverem direito de mais de 20 mil reais e para que tiver direito a menos de 20 mil reais e menos parcelas. Que é o seguinte, pessoal, uma ação, é um pedido, um acordo que ele fez com o presidente Amélio Caires, fez com a Associação dos Ex-Deputados Estaduais, por conta da URV. Quando implantou o URV em 1994, é a moeda virtual, né? E até a entrada em vigor efetivamente do real, então prevaleceu essa URV durante um ano, e depois se descobriu que havia uma defasagem salarial
e aí foi ao Supremo, teve uma ação, o Supremo decidiu que realmente havia defasagem, autorizou o pagamento. E no caso aí são beneficiados todos os deputados e servidores de 1995 a 2009, quando os salários foram atualizados pelo então presidente Carlos Gagin. O Gagin, naquela época, ele tinha a opção de pagar todos ou pagar uma parte, e como não havia dinheiro suficiente, segundo me falaram, ele resolveu pagar então uma parte. Então ele pagou os deputados que estavam naquela legislatura e os servidores efetivos. Outros servidores efetivos foram pagos ao longo do tempo depois disso, né? E o deputado Toinho Andrade, ele fez, quando era presidente da Assembleia, ele chegou a fazer um acordo, um processo administrativo para efetivar o pagamento. Esse pagamento vinha sendo discutido desde 2013, e aí o Toinho fez tudo para fazer o pagamento, mas não houve dinheiro, então não tinha dinheiro, não teve como pagar. Agora, o Amélio, procurado, ele começou, viu esse processo, o processo estava todo concluído, segundo eu apurei na Assembleia, e ele decidiu pagar. A Associação dos Ex-Deputados chegou a um total de 36 milhões de reais, mas a Assembleia fez as contas e chegou a 16 milhões. E os ex-deputados e também os ex-servidores acertaram para pôr fim a esse caso, então aí o acordo foi feito, vai ser pago aí então em 23 parcelas, para quem tem direito a mais de 20 mil, quem tem direito a menos de 20 mil, menos parcela. Entre os que têm direito a receber estão alguns conhecidos. O ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, que era deputado estadual também, a ex-esposa dele, a Solange do Alib, que também foi deputada estadual, o ex-governador Marcelo Miranda, que foi deputado estadual, e o ex-prefeito de Miranorte, né, o Abrão Costa, que também foi deputado estadual, entre outros, vários parlamentares já faleceram, então o pagamento vai ser feito ao espólio deles. E também eu apurei que todo mundo pensa, ali só tem rico, não diz que tem pessoas, inclusive família e ex-deputados, com problema de saúde, com problemas financeiros, e é isso. Então, está feito o acordo, já começa a pagar este mês, tá bom? A Federação Tocantinense de Futebol, ela emitiu uma nota sobre aquele caso do ex-senador Leomar Quintanilha, que é o presidente da federação, que teve a matéria da revista Piauí dizendo que ele receberia um salário aí de 215 mil reais, que era 50 mil, teria ido para 215 mil. Não só o Leomar, os presidentes da federação de futebol por todo o país, né, num acerto aí feito pelo presidente é, do, 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 da Confederação Brasileira de Futebol. Então, a Federação Tocantins de Futebol emitiu essa nota dizendo que é mentira, segundo ela, não é verdade que o salário é de 215 mil, mas também a federação não divulgou o valor desse salário. Né? Poderia ter divulgado, fez uma nota para explicar, a nota está bem explicada, mas faltou isso, poderia ter dito, então, quanto que é o salário do Leomar como presidente da Federação Tocantinense de Futebol. Bom, a nota diz que as receitas da federação provêm principalmente de taxas de registros de atletas e clubes, e além de uma pequena parcela, porcentagem, 10% das bilheterias dos jogos no estadual. E diz que essas receitas são complementadas por repasses da CBF, com o objetivo de custear as atividades administrativas e operacionais da entidade, sem margem para premiação em dinheiro. Por isso que está dizendo que não há prêmio em dinheiro para o clube campeão. Foi uma reclamação, inclusive, do presidente da Assembleia, o Amélio Cares, dos vereadores de Araguaína, questionaram isso, só dá o troféu, não dá nenhum prêmio. E eu até falei, né, conversando esses dias com alguém aí da segunda divisão, falando sobre os atrasos que o governo ficou de dar 50 mil para cada clube e não deu, e ele dizia que, por exemplo, para a inscrição do clube no campeonato, no caso da segunda divisão, é 18 mil reais, né? Ainda tem taxa de arbitragem, aquela coisa, mas mesmo assim não tem nenhuma premiação em dinheiro. Inclusive, fala aqui que o presidente, esclarecendo que a federação não conta com patrocinadores e não utiliza recursos públicos e não remunera o seu presidente. Ou seja, no caso, pelo que está entendido dessa nota, o salário do presidente da federação vem
desse repasse feito pela CBF, ok? E a nota diz o seguinte também, que é sobre a reclamação no lugar de não ter premiação, a nota diz o seguinte, que o regulamento específico da competição é bem claro quanto à premiação que será oferecida, e os clubes participam por livre e espontânea vontade, ou seja, está dizendo o seguinte, ó, o clube participa porque quer, nós só damos o troféu, está lá, claro, no regulamento, e o clube só participa porque quer, não é obrigado a participar. Nas entrelinhas está dizendo isso. A federação diz que estimula o futebol, que conseguiu lá 2 vagas para a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, né, para o Estado. Também atua na estruturação de formação de árbitro, além de manter viva, ativa, a seleção de ouro composta por jovens talentos tocantinenses nas categorias de base, etc. E, por fim, faz uma advertência aos críticos, né? Avisa o seguinte: a quem interessar possa, a federação informa que sua assessoria jurídica está atenta à repercussão do caso e tomará as medidas cabíveis contra qualquer pessoa física ou jurídica que atentar contra a imagem da entidade. Então, tome cuidado aí, né? Eu vou criticar aí, beleza, né? Agora é o seguinte, eu acho que está na hora do desmamar, né? Com todo respeito, senador Leomar e senador Leomar Quintanilha, mas 30 anos de presidente da federação, será que não tem mais ninguém no estado para assumir essa federação? Enfim, olha, eu tenho todo o respeito à federação, não acompanho futebol, não é minha área, mas tem esse aspecto político, e aí por isso que eu entro, né? E eu acho muito estranho isso. Eu acho que precisava renovar a Federação Tocantins de Futebol, precisava, pelo que eu converso com os colegas que cobrem esporte, e quem gosta de esporte, ter um apoio muito mais robusto ao esporte. E, sinceramente, não justifica não pagar premiação em dinheiro para os clubes. Eu acho que tinha que levantar uma forma de pagar uma premiação em dinheiro para o clube. Esse negócio de participa se quiser, se não quiser, não participe. Sinceramente, eu acho uma fala extremamente infeliz dessa nota da federação. Eu acho que tinha que buscar, olha, vamos buscar a partir de agora algum meio de dar uma premiação, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Como ocorre em toda a competição nacional importante aí, eu acho que desvaloriza o próprio campeonato tocantinense o fato de ter lá um troféu e mais nada, uns clubes que se dedicam tanto, gastam tanto, enfim, essa nota, sinceramente, com todo o respeito mesmo, sabe? Mas eu acho que essa nota aqui é um escárnio. Eu acho que, na verdade, assim, revela o quanto que a Federação Tocantinense de Futebol precisa mudar. Com todo o respeito, é uma entidade que merece todo o nosso respeito, ninguém está falando de irregularidade, ninguém está falando de nada disso. Só acho que é uma entidade que funciona de forma muito esquisita, sabe? Muito esquisita. Precisava mesmo. Eu refirmo, essa nota mostra o quanto que a Federação Tocantinense de Futebol precisa mudar. Precisa não olhar de cima para baixo para os atletas, para a sociedade, mas precisa fazer mais parte da sociedade. Ter uma relação horizontalizada com a sociedade, não verticalizada. Ó. Essa nota está dizendo assim, tô nem aí para vocês. É assim, acabou e pronto. Eu acho que isso é um absurdo total, tá bom? Bom, não gosto que eu use esse termo, mas é o termo que eu uso, me desculpa, mas agora, estou falando dessa nova nota que eu vou entrar agora. A oposição na Câmara dos Deputados, ele diz já ter conseguido as assinaturas necessárias para dar início à tramitação do pedido de urgência para anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O requerimento foi proposto pelo líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, é, diz que tem 259 assinaturas, 2 a mais que o necessário, e do Tocantins, 6 parlamentares assinaram, só 2 que não assinaram, o Ricardo Aires e o Lázaro Botelho, assinaram a nota aí favorável aos golpistas, o Felipe Martins, o Eli Borges, o Vicente Júnior, o Carlos Gaguinho, Toninho Andrade e o Alexandre Guimarães. Sou totalmente contra essa anistia, eu acho que é um absurdo isso. Eu acho que quem estava ali sabia muito bem o que estava fazendo, sabe? E não estava ali para passear, não estava ali para usar batom para passar em Sesquiate, sei lá como chama aquela artista dona daquela estátua lá. E de toda forma, eu acho um absurdo. Agora, também tem uma tese que foi levantada aí, está sendo levantada, que eu acho interessante,
Que tal, então, anistiar esses peixinhos pequenos? Porque, para mim, esse pedido de anistia não visa esses pobres coitados que foram massa de manobra. Vira os grandões, os generais, o ex-presidente, esse povo que está de olho nessa anistia, que é anistia para esse povo pequeno, para anistiar eles, na verdade. Então, é o seguinte, vou anistiar esses pequenos, então, para pegar os grandes. Para esses grandes pegarem 30 anos de cadeia, para aprender a respeitar a democracia. Aí, beleza, anistiamos os pequenos, os bestas que foram lá de massa de manobra, e para pegar os grandes, ex-presidentes, generais, 30 anos de cadeia para essa gente para aprender a respeitar a democracia. Democracia é coisa séria, não é para brincar de golpe, né? E não veio com essa conversa, não. Não deram o golpe porque não tiveram condições. Tentaram levar as Forças Armadas para a rua, não conseguiram. Tentaram depois levar as Forças Armadas à rua à força, com aquele ataque ao aeroporto, com a tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, aí depois com esses malucos que foram lá para a Praça dos Três Poderes e fizeram aquele estrago todo de 40 milhões de reais de prejuízo no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Essa gente sabia muito bem, digo, esses comandantes o que estavam fazendo. Lógico, com o limite intelectual que eles têm, que é baixo, é um limite intelectual pequeno, mas eles sabiam muito bem o que eles queriam. Só que deram com o burro na água, e agora está aí, não deu certo, então está todo mundo reclamando, beleza? E por fim, uma nota aí, a ex-prefeita Cíntia Ribeiro, ela reagiu nas redes sociais, às investidas que que vem sofrendo aí do vereador Carlos Amasta na Câmara, né? O vereador tentou abrir uma CPI sobre transporte coletivo, num podcast essa semana chegou a dizer que há indícios de desvio de verbas públicas na gestão da Cinti, que precisam ser urgentemente investigados, e a prefeita foi para as redes sociais e afirmou o seguinte: estratégia furada, discurso vazio. Palavras dela. O avô da Shakira tenha que ligar o desconfiômetro, parar de dar chilique e trabalhar. E disse mais: se o servidor de Palmas ganha bem é porque foi respeitado e conquistou isso em lei. E os 50 milhões que retiraram da aposentadoria deles? Vai devolver quando? Isso foi uma provocação dela, claro, uma clara referência aí ao suposto desvio do Prev Palmas no governo Amasta. Eu lembro aí que o Amasta e a Cintia ensaiaram uma aproximação no ano passado, na pré-campanha, no início da pré-campanha, quando a Márcia ainda sonhava em ter o apoio da Cíntia para a candidatura dele a prefeito de Palmas. Depois a Cíntia decidiu apoiar o Júnior Gel, se afastaram, e aí esse ano acabou aí a trégua e o Amasta vem usando a tribuna aí para fazer críticas ao governo da Cíntia, tá bom? Espero que tenham gostado, bom final de semana a todos e até segunda-feira, um abraço.